maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até
Cordeiro meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá no alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos orar, irmãos, com o pastor Otoniel, agradecendo por esse tempo. Senhor, obrigado, Pai, Amém, porque Senhor. um dia o Senhor começou uma obra em nossas vidas Amém, meu Deus. e o Senhor, na tua fidelidade, continua Amém, Senhor. trabalhando em nossos corações, Verdade, Pai. continua nos convencendo dos nossos erros, pecados, falhas, continua nos lavando, nos limpando. Pai, o nosso desejo é sermos cada dia mais limpos na tua presença. Todavia reconhecemos que a cada dia falhamos, necessitamos da tua misericórdia se renovando, mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor tem sido fiel, Amém. o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós, Pai. Amém, Nosso Senhor. desejo é sermos usados pelo Senhor, Pai. Nosso Amém, desejo Senhor. é, Amém. é trabalharmos na tua seara e o amor com que o Senhor amou esse mundo, Amém. dando o seu Filho, Pai, para tirar, para resgatar desse mundo perverso as pessoas, que possamos, Senhor, cada dia mais ser cooperadores na tua seara. Nos Amém, ajude, aviva, Pai, nossa mente, nosso Amém, coração. Deus. Amém. Derrame teu Espírito, a tua vida, mais e mais, nos fortalecendo, Pai. Amém. Queremos ser vitoriosos sobre nós mesmos, sobre esse mundo, sobre o inimigo, e viver uma vida de fato, com clareza, e Amém, Senhor. salgando e brilhando de alguma forma, Pai. Amém. Todavia, reconhecemos que precisamos do Senhor, Amém. que Senhor. dependemos do Senhor. Sim, Pai. Fale mais conosco nessa noite, Pai. Amém, Senhor. Toque mais o nosso coração. Sim, Deus. Que possamos sair daqui hoje mais animados, avivados, Amém, Pai, para Senhor. continuarmos essa carreira que o Senhor vai completá-la, Pai. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez Sim, por Pai, estarmos obrigado. juntos aqui com os irmãos, Amém, Senhor. para ouvir a tua palavra, Sim. louvarmos o Senhor, orarmos uns pelos outros. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos, irmãos, no capítulo 2 de Atos. Estamos falando sobre a base bíblica dos pequenos grupos, propósito de Deus para a sua igreja. E nós tomamos o livro de Atos para pegarmos alguns princípios que a igreja viveu. Claro que nós não vamos repetir
nem temos como repetir, porque eu acredito que cada pessoa, aliás, cada igreja é uma etnia. O reverendo Antoniel trabalhou com várias etnias no norte do país, e cada lugar que ele ia, cada nação étnica que ele ia, era um costume, era uma maneira de viver, de encarar, tinha uma compreensão da vida, do todo. Então, eu entendo que cada igreja é uma etnia também. Então, cada igreja tem a sua faceta de representatividade do reino de Deus no mundo. Por isso que algumas pessoas chegam em determinadas igrejas e não dá certo lá. Ou chega um momento que fala, olha, aqui eu não consigo mais fluir. Então aí é onde a gente procura outro lugar para continuarmos fluindo, porque chega um momento que nós sentimos deslocados, não é? Tem um irmão aqui que diz para mim assim, ó, pastor, eu não estou indo para essa determinada igreja, não é por nada não, é porque eu venho da católica carismática, eu queria um pouquinho mais de... Então eu falei, então, meu irmão, tem que ir mesmo. Melhor ele fazer isso, né? Você quer um pouquinho mais, então ele precisa de ir. Eu não sei qual é esse mais que ele quer, mas ele quer alguma coisa a mais. Então ele precisa de ir para lá. Por quê? Porque somos a etnia. Então não adianta a gente pensar, vamos repetir a igreja primitiva. Nós não vamos conseguir. Primeiro porque nós não somos aqueles irmãos lá. Nós somos outras realidades pessoais, individuais. O nosso tempo não é o mesmo tempo lá. Então, realidades espirituais, sociais, invadem a nossa vida que não invadiu lá atrás. Mas uma das coisas que a gente precisa entender que, no viver desses irmãos, Deus estabeleceu alguns princípios. E Deus vem, a Bíblia está escrita para isso. Há alguns princípios de Deus que são atemporais. Ou seja, não importa que tempo as pessoas vivam, esses princípios devem serem vividos. São princípios do reino de Deus que têm que ser expressados em toda a época. Então, o que nós podemos aprender com a igreja primitiva, e estamos aprendendo isso, é que o sonho de Deus é que sua igreja gere vida. Que a sua igreja seja uma igreja viva. E que a sua igreja se preocupe com uns com os outros. Vive em comunidade. Mas às vezes nós perdemos isso de percepção. Às vezes nós perdemos isso do nosso dia a dia. A vida é muito corrida para todo mundo, né? Teve alguns irmãos aposentados aí, não foi um só, mas o último que me falou isso foi o irmão Benedito, que parecia que quando ele aposentasse, a coisa ia maneirar para o lado dele. Mas ele disse que é pior, né? Que ele corre muito mais atrás de outras coisas, vai correndo. Então, a vida, o tempo passa muito rápido, igualmente para os aposentados. Então, nessa correria, nós perdemos algumas coisas gostosas. Por exemplo, o pastor Alexandre falou domingo passado aqui da questão de sentar do lado de fora, pegar sua cadeira. Eu não sei o que é isso, irmão. De verdade. Pegar meu tamborete, sentar lá do lado de fora, ver o pessoal da Ligro passar, porque eu vou ficar ali o tempo todo, ninguém vai chegar para bater um papo. Talvez um ou outro passa, fala boa tarde, bom dia, e vai embora. Porque ninguém quer parar mais, a gente não tem esse tempo. A própria família, às vezes, não tem esse tempo de se ajuntar, de estarem próximos uns dos outros, porque nós estamos vivendo as nossas vidas. E a igreja reflete isso. A igreja, nós somos o reflexo daquilo que está lá fora. Não deveríamos ser, porque a proposta de Deus é para vivermos em comunidade. E a maneira como a igreja primitiva entendeu isso é a maneira que a gente precisa entender também. E nós estamos olhando agora para o verso 47.
46 e 47 do capítulo 2 de Atos. Mas eu quero recordar, irmãos, o porquê desse resultado. O porquê que o verso 47 é como a conclusão, não é? É como que chegasse ao final e Deus dissesse, olha, é assim mesmo que se faz. Porque todos nós, enquanto cristãos, a gente trabalha para que outras pessoas também conheçam Jesus. Nós somos chamados para isso. A nossa vocação primeira é aquilo que o pastor Paulo diz no culto à noite. Deus tem uma missão. A missão não é presbiteriana, não é batista, não é da Assembleia de Deus, não é de nenhuma bandeira denominacional. A missão é de Deus. E nós somos chamados para exercermos essa missão na vida. Então, todos nós, o nosso grande prazer é quanto mais pessoas que conheçam a Jesus, nós ficamos mais felizes com isso. Por duas realidades. Primeiro, porque a pessoa vai para o céu. Ela não vai perecer. Ou seja, toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e entra num relacionamento de vida, ela vai cumprir o seu papel aqui e não vai perecer, ou seja, não vai apodrecer. Ela vai cumprir na vida a realidade pela qual Deus a criou, que é viver desfrutando de Deus aqui agora e viver eternamente com Deus, juntamente com Jesus Cristo, para sempre. Essa é a finalidade. Por isso, quando nós lemos João 3,16, que diz para que todos aqueles que nele crê não pereçam, é isso, não apodreçam. Eu já contei aqui, e é uma ilustração que você pode vê-la todo dia na sua casa. O meu pai falava assim, essa é uma frase do meu tio, que meu pai usava. Banana nanica é a banana do compartilhar. Você corta um cacho de banana nanica na sua casa, você tem que distribuir. Você não consegue comer. Se você traz uma dúzia de banana nanica para a sua casa, tem que ter muita gente que come banana nanica, porque numa semana ela vai perder, você vai jogar banana nanica fora. Então, quando você vê uma banana nanica apodrecendo lá na sua fruteira, você vai entender quando a pessoa que não tem Jesus Cristo, vai acontecer a mesma coisa com ela. Como assim? A banana nanica foi criada para trazer potássio para nós e sustentar-nos. Se ela não for comida, ela vai perder a finalidade pela qual ela foi criada. E a palavra João 3,16 é exatamente quando usa para que não pereçam, para que não apodreçam. Ou seja, para que não percam a finalidade pela qual foram criados. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos a Jesus e andamos com Jesus, nós encarnamos, historificamos na nossa história essa missão de Cristo no mundo. A igreja faz isso. Então, meu prazer é ver a maior quantidade de pessoas aceitando a Jesus Cristo. Primeiro, para usufruir de Cristo agora, para tornar os nossos irmãos, caminhar conosco, ajudar-nos a caminhar a vida cristã e depois viver eternamente. E isto, irmãos, traz uma característica muito importante, que nós precisamos olhar para o final desse versículo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Qual que é a proposta do pequeno grupo? Nos pequenos grupos nós vamos crescer doutrinariamente. Os pequenos grupos, aqui eles de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos crescer doutrinariamente. Eu preciso saber o que a Bíblia diz a respeito de Deus. E o que Deus diz a respeito de mim. E o que Ele espera de mim.
E é através da palavra. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vou me inteirando desse desejo de Deus e mais eu vou praticando isso na vida. Um dos maiores choques para mim, e eu já falei isso numa reunião de casais, foi quando eu fui conversar com meu pai e minha mãe, que viviam brigando assustadoramente todo o tempo que eu entendo por gente. E eu falei para o meu pai lá em Efésios com ele que ele precisava amar a minha mãe, segundo o amor de Cristo pela igreja. Porque ele falou assim, eu não aguento a sua mãe e tal. Eu falei, pai, mas o senhor acha que Jesus aguenta a igreja também? O senhor acha que a igreja é boazinha? Tal. Aí ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, porque Jesus ama a igreja sacrificialmente. E Efésios diz que nós precisamos amar as nossas esposas da mesma maneira que Jesus Cristo amou a igreja. Ele diz assim, eu não sabia disso. Meu pai é analfabeto. Ele nunca leu a Bíblia. Claro que isso já tem mais de 30 anos. Hoje eu já comprei Bíblia falada, ele ouve a Bíblia, ele ouve as minhas mensagens. Eu levo as mensagens para ele ouvir, ele ouve todo final de semana, várias vezes as mensagens. Então, mas ele não sabia disso. Ele disse para mim assim, olha, eu não sabia disso. Claro que eles divorciaram. Não valeu muito ele saber disto, né? Mas o que o pequeno grupo faz comigo e com você é sabermos mais intimamente, podermos perguntar sem medo e crescermos espiritualmente. Então nós precisamos crescer espiritualmente. A cada dia que caminhamos com Deus, mais nós vamos precisar de conhecê-lo. Conhecer a Deus é o nosso alvo. A realidade nossa é conhecer a Deus. Segundo lugar, relacionarmos uns com os outros. É isso que Deus quer para a minha e a sua vida. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos relacionamos, Deus faz o que precisa fazer através de nós. E é isso que está acontecendo na igreja primitiva. Eu quero dar aqui para os irmãos um esboçozinho, 4 tópicos para demonstrar isso, para você guardar isso na mente, entendendo que o crescimento da igreja é um resultado da vida da igreja. Não é resultado de programa, irmãos. Vamos fazer uma conferência evangelística. E aí faz a conferência, traz aquele pregador fantástico para fazer um culto evangelístico, mas se a igreja não vive aquilo que o pregador pregou, vai ser um evento. Palavra vã. Então o que acontece? Primeira coisa que acontecia com essa igreja adorava a Deus juntos. É uma marca da igreja. Olha lá os versos 42, 46 e 47. Esta igreja se reunia para a oração, para a instrução da palavra de Deus, para a adoração. Com qual objetivo? O objetivo de crescerem mutuamente. Era um objetivo comum, crescer na fé, louvar a Deus e pedir a Deus para cuidar dessa igreja de uma maneira unânime. Essa igreja fazia isso no templo e de casa em casa. Então havia um compromisso de se estar no templo e havia um compromisso de se estar de casa em casa. Ou seja, esse compromisso de crescimento era um compromisso mútuo da igreja. A igreja pensava nisso, adorar a Deus juntos, aprender sobre Deus juntos, orarem juntos, buscarem crescimento juntos e preocupando uns com os outros. Quando nós passamos para o versículo 44 e 45, nós vamos observar que eles trabalhavam juntos. Essa igreja tinha um objetivo comum, que era o bem comum.
Ou seja, o que é bom para a igreja é bom para mim. O que é bom para mim tem que ser bom para a igreja. Isso era o objetivo comum da igreja. Eles trabalhavam juntos. Eles beneficiavam o grupo. Eles beneficiavam o grupo. Eles viviam para suprir as necessidades do grupo. Uma pessoa doente, todos estavam envolvidos para que aquilo fosse resolvido. Uma pessoa em necessidade, todos estavam envolvidos para que aquilo fosse resolvido. Deus não nos chamou para sentarmos e não fazermos nada. Ele nos chamou para trabalharmos juntos, para a sua glória e para o bem do seu povo. Preste atenção nisso, irmãos. Eu fui chamado, não é porque eu sou pastor, eu fui chamado como crente para prestar atenção aos crentes. E aquilo que eu puder suprir para que a vida dos crentes possa ser melhor, eu fui vocacionado para isso. Nós fomos vocacionados para isso. Nós trabalhamos, não é a minha igreja, é a nossa igreja. É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que for bom para esta igreja, é o que é bom para mim. Eu preciso de pensar nisso. O que é bom para a igreja? Então, o que é bom para a igreja é o que eu vou fazer. O que cumpre? Então, essa igreja, ela adorava, ela cultuava a Deus juntos. Essa igreja trabalhavam juntos. Essa igreja caminhavam juntos em comunhão, no partir do pão, com singeleza de coração. Ou seja, não havia discriminação de pessoas. Veja como isso aqui é interessante. A igreja não é um clube social. Existem clubes que determinadas pessoas não entram. Eu me lembro de um burburinho que aconteceu na sociedade brasileira, que um clube barrou o Pelé, porque ele é negro. Vocês lembram disso? Os mais velhos lembram disso. O senhor lembra, irmão Marcos, disso? Hein? Em Jaú? Jaú. Eu não lembrava a cidade. Houve um burburinho. Então, quando é grupo determinado, um grupo social, diz aqui, não entra fulano sem bigode. Aqui não entra quem dirige, quem mora, quem é dessa cor, embora pele, é raça, não é cor, né? Então não entra, judeu não entra, negro não entra, baixinho não entra, nordestino não entra. Então você começa a ter um clube exclusivo, que exclui as pessoas, e outras podem, outras não. A igreja não é um clube social. A igreja é, antes de tudo, um vínculo de comunhão cristã em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para caminharmos juntos. Não importa onde você mora, não importa qual o seu status social, não importa qual a sua etnia, não importa a cor da sua pele, não importa nada. O que importa é se estamos em Cristo. E essa igreja fazia isso, irmãos. Poucas coisas contribuem para a unidade de uma igreja quando os membros que se juntam para servir o Senhor como uma família. Não importa, irmãos, se é da nossa família, ele pode ser ovelha branca, negra, pintada, é a nossa família. Fazer o quê? É da nossa família. E a gente precisa caminhar juntos. Se a gente quiser chegar juntos lá, a gente precisa caminhar juntos. Então nós não somos iguais, somos diferentes. A igreja primitiva, ela caminhava servindo a Deus, adorando a Deus, trabalhando conjuntamente, servindo ao Senhor. E com isto, eles testemunhavam, através das suas vidas, a realidade de Deus na sua vida. Não há mensagem mais poderosa, irmãos, do que vidas transformadas, vivendo como vidas transformadas.
Não há nenhum discurso, não há nenhuma mensagem mais poderosa do que esta. Esta igreja não se envergonhava da sua mensagem. Vocês acham que era fácil? Olha, está dizendo aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Vocês acham que isso era fácil? Não era fácil, mas era contagiante. Alguma coisa eles tinham, que aqueles que não tinham queriam ter, irmãos. Alguma coisa que eles tinham, que aqueles que não tinham visto neles e visto que era algo muito especial. Por exemplo, quer uma experiência? Quando alguém morre, muito crente morre. Os familiares choram por causa da questão de saudade, mas não desesperam. Tem assim umas coisas na vida da gente que marcam as nossas vidas. Por exemplo, a profissão de fé de domingo passado foi uma das únicas profissões de fé que eu fiz de homem chorar como o Gustavo chorou domingo passado. Eu já fiz de muita mulher chorar quando está fazendo a profissão de fé e sendo batizado. Mas homem, dificilmente você vê um homem jovem, como é o Gustavo, chorar como ele chorou domingo passado na sua profissão de fé. Eu já participei de culto fúnebre, que eu saí de lá com vergonha. Porque os pais, pastor Luiz Viana, seu filho estava morto, jovem, pastor, morreu em poucas semanas com leucemia, 30 e poucos anos de vida. Testemunhar que aquela morte era vontade de Deus. Que aquilo que estava acontecendo era vontade de Deus. Testemunhos assim, irmãos, valem muito mais do que qualquer mensagem pregada por quem quer que seja. E essa igreja, irmãos, só teve esse impacto na sociedade porque essa igreja viveu dessa maneira. E Deus honrou o trabalho da igreja. Se nós quisermos pessoas conhecendo o nosso Cristo, vamos começar a demonstrar isso na vida. Vamos estar juntos adorando. Vamos estar juntos trabalhando. Vamos estar juntos caminhando, servindo e honrando a Deus como uma única família. Aí Deus vai acrescentar de ano em ano aqueles que serão salvos. É isso que faz o texto? Não. A cada dia. Irmãos, pare para pensar sobre isso. A intenção de Deus é salvar pessoas todos os dias. Mas para isso ele tem que ter uma igreja que seja relevante no lugar que ela está inserida. Irmãos, eu não entendo assim, por exemplo, que há uns lugares mais fáceis do que os outros. Existem lugares que têm igrejas mais comprometidas do que outros lugares. E aonde essas igrejas são comprometidas, Deus se compromete com elas. E a obra acontece. Por exemplo, o pessoal fala, bom é Uberlândia, que significa terra fértil. Mas Uberaba significa terra podre. Tem pouquíssimas igrejas por causa disso. Mas outras realidades espirituais ocupam os espaços que Jesus precisava ocupar. O problema está com Deus não salvar aquelas pessoas, ou com a sua igreja não viver de acordo para que ele acrescente cada dia aqueles que vão sendo salvos. Não tem como, irmãos, Deus abençoar Araraquara se nós não tivermos a igreja comprometida com ele e com sua missão. Com as pessoas que entram aqui. Com as pessoas que Deus traz para cá.
A gente não faz força, irmãos. As pessoas chegam. E algumas pessoas chegam para substituir algumas que estão sentadas aqui que não estão fazendo o que deveriam fazer. Esse é o problema. A gente não percebe isso. Mas Deus traz pessoas para fazer alguma coisa que o que tem pessoas sentadas aqui não estão fazendo. Nós não estamos vivendo assim como a igreja. A gente só fica pensando que maravilha, Deus acrescentou dia a dia os que iam sendo salvos. Qual pastor, qual igreja que não quer isso? Mas tem um ônus. Isso aqui não foi por osmose. Isso aqui não foi um programa de crescimento de igreja importado dos Estados Unidos. Isso aqui não é uma programação. Isso aqui é um estilo de vida que a igreja estava vivendo e aí a igreja começa a crescer porque Deus acrescenta isso. Essa igreja era comprometida, irmãos, todos os dias para ir ao templo. Todos os dias. E quando nós olhamos para os discípulos, a gente vê que os discípulos se comprometeram a estar no templo todos os dias. Nós encontramos, por exemplo, Pedro e João indo na reunião de oração, das 3 horas da tarde. E enquanto ele vai para a oração, algo acontece na porta do templo, a porta formosa. Então, a igreja, enquanto a igreja serve a Deus com fidelidade, enquanto a igreja passa para a sociedade como viver o evangelho, Deus vai acrescentando, irmãos. Não tem como Deus acrescentar, irmãos, algo nas nossas vidas, na história da igreja, se nós não vivemos de maneira certa para Ele fazer isso. Deus não é irresponsável. Em vez de mandar para cá, Ele vai mandar para outro lugar que está vivendo. Não vai mandar para a igreja presbiteriana de Araraquara. Vai mandar para qualquer outra igreja. Aí você diz, graças a Deus está mandando para outra, porque a gente quer ser pequenininho mesmo. Então morra, irmãos, porque esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é crescer. É crescer. E a estratégia, o método dos pequenos grupos é que vai dar a essa igreja esta consciência de crescimento, mas um crescimento como resultado de uma realidade vivida e vivenciada por aqueles que foram salvos. Todos nós, irmãos, somos chamados para fazer isso. Agora, pessoas sendo salvas é resultado, irmãos, do nosso trabalho e da nossa vida com Deus. Pessoas que vão crescer em Cristo, pessoas que vão se sentir amadas, abraçadas, é resultado da nossa vida enquanto igreja. E não é uma pessoa, irmãos, é a igreja. Esse projeto é para a igreja. Não é projeto para Paladino do Oeste, para o Zorro, Cavaleiro Solitário. Isso é um projeto de Deus dado à igreja. Pode ser um pequeno grupo? Pode. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu vou estar. Igreja grande é com 3 pessoas. Porque ela pode fazer aquilo que qualquer outra igreja pode fazer. Dirigir-se a Deus, ter o andar de Deus entre eles e agir através dele. Então, irmãos, quando nós fazemos isto, Deus vai acrescentando cada dia aqueles que vão sendo chamados. Por isso que o grande desafio nosso, irmãos, é vivermos, demonstrarmos no bairro, aonde estivermos enquanto pequenos grupos, esse carinho e esse amor, para que as pessoas possam reconhecer-nos. E aí, Deus vai colocando nesses pequenos grupos aqueles que vão sendo salvos dia a dia. E aqui eu termino essa primeira fase
a partir de quarta-feira eu vou falar sobre a segunda fase, trazendo um outro texto do Antigo Testamento para falarmos sobre esse projeto de Deus para a igreja. E quando eu terminar lá na escola dominical do Antigo Testamento, eu vou levar um outro texto do Novo Testamento para que a escola dominical também tenha essa mesma visão que nós estamos tendo. Alguma pergunta, irmão, sobre o que nós trabalhamos? Ou alguma contribuição? Talvez enquanto eu estava falando, apareceu na sua mente algum texto, e aí você quer compartilhar, pode falar, agora é o momento certo de a gente fazer isso. Sim, irmão Melo. Claro. Porque esse é o start para o mover de Deus em direção à igreja. Não tem como. Jesus diz assim, sabe como vocês vão ser conhecidos? Como que é? Pregar bem, ter um grande templo no centro da cidade, centenário, é isso? Não. Quando vocês tiverem, o quê? Como é que nós seremos conhecidos como discípulos? Jesus diz assim, assim vos reconhecerão como meus discípulos. Como? Amando uns aos outros. Ele não diz, fazendo campanha, construindo templos bonitos. Não, nem o templo de Salomão, nada disso. Aqui vai a beliscadinha do Bispo Macedo. Mas tudo bem. Deus tem usado muita igreja. Não era. Apesar de estarem envolvidos integralmente com o projeto de Deus, mas cada um tinha a sua vida. Cada um tinha a sua vida. Aquilo que eu falei para vocês, o culto no domingo, o culto todos os dias no templo, não significava que os 3.000 estavam no templo, até porque não cabia. Quer dizer, pessoas estavam o tempo todo, a semana toda, reunindo. Mas não significava que todo mundo estava no templo meio-dia, não cabia esse monte de gente lá. Nós vimos que não cabia. A igreja cresceu assustadoramente. Mas todos estavam envolvidos. A identidade da igreja era a identidade de cada uma das pessoas. E a gente acaba perdendo isso, irmãos. Acaba perdendo isso. A gente acaba tendo a identidade de 007. Não sabia que você era crente. Eu vou morrer de vergonha se eu conviver com alguém, ele passar comigo um ano e não saber que eu sou crente. É uma pancada na minha cabeça. Por isso que a primeira coisa que eu faço, eu já chego e conto quem eu sou. Até porque pode barrar algumas coisas, algumas segundas intenções, não é? Então você já mata logo, né, e diz, olha, eu sou de Jesus. Então qualquer proposta que eu vou fazer para mim tem que ser junto com as propostas de Deus para a minha vida. Então às vezes nós perdemos a identidade da igreja quando estamos lá fora. E a igreja primitiva, ela não foi assim, não foi uma comunidade. Pessoas não largaram o seu serviço, não largaram e foram viver lá em um comunismo, né? Obrigatório. Lá até porque lá eles compartilharam, tudo era comum, mas era algo voluntário. Não tinha nenhuma lei obrigando a fazer isso. O tanto é que quando quem lá?
Que vendeu, pastor, vendeu e morreu. Ananias e Safira. A voz do discípulo é a seguinte: porventura você não poderia ter ficado com todo o dinheiro? Ou seja, ninguém era obrigado a fazer aquilo. Não havia uma lei, ó, venda e dê para a igreja. Não. Em momento nenhum nós ouvimos isso. Porque o discípulo chega para ele e diz assim: você não poderia ter ficado com todo o dinheiro, por que você mentiu? Deus não gosta desse negócio de mentira. Deus odeia a mentira. Porque o pai da mentira é o capeta. Né? Então, a igreja, ela foi voluntária. Ela estava envolvida. Por que a Coreia cresceu, irmãos? A igreja da Coreia? Porque são crentes envolvidos. Tem muitos irmãos da Coreia que parte das férias deles, eles passam no monte orando a pão e água, uma semana. Pela igreja, pelos pastores, pelo trabalho. Uma semana, irmãos, no monte de oração, numa cabaninha, a pão e água, orando ao Senhor. Fala. Não fica. Nós não estamos comprometidos com Deus com tamanho propósito. Quer dizer, se o pastor Paulo estivesse em Londres convidando alguém para passar lá, iam, mas como é Guiné-Bissau, que não tem água, não tem... Né? Maria estava preocupada, ligando para ele que a água tinha acabado, com um mundo de gente chegando na casa dela, tal. Então, sem luz, né? Então a gente não vai, você não vai. Mas Londres, talvez eu poderia pensar em alguma coisa em Londres, né? Nova York, mas África, nunca. Então nós não somos comprometidos. Então a gente precisa de se comprometer e Deus vai abençoar. A pessoas sendo salvas, irmãos, é resultado da vida da igreja com Deus e uns com os outros. É esta o traçado da igreja primitiva, desse texto que nós estamos vendo. Sim. Prestaremos contas. Isso, meu irmão. Isso aí. Nós somos aparelhados para fazer isso. E sempre nos achamos inadequados. Mas essa inadequação é pelo tamanho do Deus que nós servimos. Por isso que a gente se sente inadequado. Mas Deus já nos deu o sensor para captar a energia para fazer o que tem que ser feito. Só isso que a gente tem. Dom nada mais é do que um capacitor que Deus nos deu para captar o poder que Ele dá para fazermos o que tem que ser feito. E cada um recebe o dele. O dele. Cada um de nós temos o capacitor que nós chamamos de dom para captar, para Deus fornecer para mim e para você o que se tem que fazer. Agora, aquele capacitor ali, ele é nada só. Por isso nós nos sentimos inadequados. Porque nós gostaríamos, irmãos, de bater no peito e saber o que fazemos. É assim que a gente gosta de fazer. Né? Eu, por exemplo, eu só compro quando eu tenho um lastro do valor que eu estou comprando. Eu não compro nada, irmãos, que eu não tenha um lastro para pagar aquilo que eu estou comprando. Mas Deus está chamando para eu ir sem ter lastro da capacitação para fazer aquilo que precisa ser feito. Para Ele é assim que faz. Né? Ele diz: Abraão, levanta aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar qual que é. Mas, Senhor, não dá para pôr aqui no GPS para onde eu estou indo para saber? Não dá. Você vai e eu vou te mostrar. É assim que Deus faz. Vocês acham que Abraão se sentiu capacitado? Nunca. E nenhum de nós vamos sentir, irmãos. É aquilo que o pastor Alexandre falou aqui, ampliando um pouco. O pastor Alexandre falou aqui domingo passado, que as pessoas falam: não, eu vou melhorar algumas coisas na minha vida, aí depois eu vou para a igreja. Ei, para aí.
que é isso? Não tem nada que eu possa melhorar para ser melhor na igreja. Eu tenho que vir como estou. Embora Deus me aceite como eu estou, mas Ele não quer que eu permaneça como eu estou. Ele vai mudar a minha vida. Ele vai transformar a minha vida. E às vezes a gente fala assim, ó, não vou fazer porque a hora que eu aprender eu faço. Aí você quer ir para o seminário, fazer isso, e aí apoiar de coisa. Então começa a fazer. E Deus vai lhe abençoar. Se tiver que ir para o seminário, vai ser uma consequência de você já estar fazendo. Comece a amar, o simples. Ame as pessoas. Abrace as pessoas. Viva o evangelho onde você está plantado por Deus. E aí Deus vai começar a acrescentar diariamente aqueles que vão sendo salvos. Não é fruto de campanha, irmãos. Não é fruto de uma boa pregação. É fruto de uma vida da comunidade com Deus. A igreja com Deus. Até porque eu posso convencer alguém, através de palavras, que Jesus é bom. E quando ela chegar aqui, ela chocar com isso. É bom até que ponto? O que Jesus fez por essas pessoas? Estão do mesmo jeito, lá fora? Então aí é o problema. Então não diz que Jesus dava a Pedro. Não, a igreja. Essa igreja que adorava junto. Essa igreja que trabalhava junto. Essa igreja que caminhava junto, testemunhava juntos. Todos eles faziam isso. E Deus foi acrescentando pessoas para aumentar esse trabalho. E aí vocês imaginam. Então Deus manteve essa igreja lá o tempo todo? Não. Veio a perseguição e houve aquele mundo de gente para toda parte do mundo. E aí o evangelho começou a ser pregado aos gentios. Está vendo como é bom crescer? Então vamos crescer. Aquela missionária, aquela missionária, que a maior parte da igreja achou que ela estava mentindo. Marilene. Vocês viram que ela decorou, ela está decorando a Bíblia todinha. Por que ela está fazendo isso? Porque ela tem possibilidade de ser presa e confiscada todo o seu material. Aí eles não podem tirar da cabeça dela a Bíblia. Então o que acontece? Ela está estudando a Bíblia. Nós precisamos nos preparar espiritualmente. Por quê? Porque você não sabe o que Deus vai fazer com você. Deus abençoou a igreja primitiva em Jerusalém. E no momento ele explode uma bomba lá dentro. Permite que uma bomba seja explodida, uma perseguição tremenda. Aí fala, puxa, uma igreja que está em um Pentecoste só, uma igreja que está ganhando milhares de pessoas numa única pregação, a igreja que todo dia tem convertido, precisa esperar dezembro para fazer profissão de fé e batismo. Como é que Deus expulsa, deixa acontecer isso na igreja? Porque Deus queria que aquelas pessoas saíssem por toda parte. E aí toda a Ásia, toda aquela região ali foi evangelizada por pessoas que estavam na igreja primitiva. E a gente pode ler Atos dos Apóstolos e ver esse negócio. Não é? Então vamos pensar nisso, irmãos. Crescimento espiritual, relacional e crescimento numérico. Agora este em decorrência da minha e da sua vida enquanto igreja. Não tem segredo, irmãos, essa é a espinha dorsal da igreja de Cristo. Enquanto eu vivo, eu transmito essa realidade e as pessoas vão acreditando nisso. Claro que eu vou distribuindo Bíblia, vou falando, porque vem pelo falar, vou vivendo essa realidade e Deus vai trabalhando de uma maneira eficaz no coração dessas pessoas. Mas a igreja é a referência para que isso aconteça. Não adianta a gente viver vidas distantes de Deus, da realidade que Deus sonha, para a igreja querer que tenha conversão. Pode pôr o melhor evangelista. Pode até pessoa se converter e ir para outro lugar.
Mas Deus faz isso, Ele não quer. Deus é assim que Ele faz. E a gente precisa de colocar isso no coração. Tá bom? Mais algum comentário? Vamos cumprimentar aqui. Eu acho que é só você que está aqui conosco que a gente precisa saber o nome. O resto a gente sabe tudo, né? Está todo de casa. Qual que é seu nome? Abimael. Esse nome não é difícil de guardar não, Abimael. Viu? Você é de onde, Abimael? Da terceira igreja, lá do pastor Silvano. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Quando puder fugir de lá um pouquinho, vem nas escola. Tem culto é quinta lá, né? Quinta-feira. Então, que Deus abençoe. Dá um abraço ao pastor Silvano, viu? Prazerão tê-lo aqui conosco. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor por pertencermos à Tua família, por sermos chamados para vivermos em comunidade, corpo de Cristo, a igreja, para aqui, ó Deus, expressarmos o nosso amor uns pelos outros, o nosso amor pelo Senhor, e juntos celebrarmos isto em cultos públicos, para que as pessoas que vão sendo salvas tenham um local para crescerem espiritualmente, relacionalmente conosco e com o Senhor. Por isso, Pai, a nossa oração é que o Senhor cuide da IPA, porque foi o Senhor que pagou em Cristo Jesus um preço alto por cada um de nós. Ninguém mais, ó Deus, pagou tamanho preço por cada alma que participa desta igreja, a não ser o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, cuide de cada um dos teus, Senhor, que pertence ao Senhor, que estão em comunhão com esta igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos conduza durante o restante dessa semana, vivenciando-a, historificando-a através da nossa existência. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é em Cristo que nós te oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, dê um forte abraço aí, um no outro.